vai ver um exemplo de uso da operação do paralelo prefixo para resolver alguns problemas, e um problema que a gente vai ver como exemplo é o problema maximum sum subsequence, é o problema da subsequência de soma máxima. Então, o que a gente tem esse problema? Eu tenho uma lista, um vetor de elementos que são números, então tem lá os números x0, x1 até xn-1. Então, esses números, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Então, cada um desses números aqui é um número que eu vou considerar como sendo um número pertencente ao conjunto dos reais. E aí, você tem que determinar índices i e f nesse vetor aqui, tal que a soma dos elementos que vão desde I até F é máxima, certo? Então eu vou achar uma subsequência desse vetor aqui, tal que se eu somar todos os elementos nessa subsequência, o valor dela é máximo. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho esse vetor de entrada, com esses números aqui, então tenho 5, 3, menos 2, 4, menos 6, assim por diante, e aí você tem que determinar qual que é a subsequência de elementos consecutivos nesse vetor cuja soma é máxima. Então, nesse exemplo aqui, então se eu pegar os elementos que vão de 0 até 3, então estou considerando essa subsequência com esses 4 elementos aqui, de 0 até 3, a soma deles é 10, e essa aqui, para esse vetor aqui, ele é a solução desse problema. A solução ótima desse problema tem valor 10, considerando essa instância aqui dada na entrada. Se vocês pensarem bem, se vamos pensar no algoritmo RAM, uma coisa que vocês poderiam fazer é um algoritmo quadrático, certo? Que rodaria em tempo O de n ao quadrado, onde vocês simplesmente testariam todos os pares de índices i e f possíveis. Então você fixa o i igual a zero e vai testando o f em todas as posições possíveis e somando o valor dos elementos nessas posições de f possíveis. Depois você testa um próximo índice inicial i e vai testando todos os f's possíveis, assim por diante. Então você está testando todos os pares de posições possíveis desse vetor aqui. Então você teria um algoritmo quadrático, que é o de n ao quadrado, para resolver esse problema. Mas vamos pensar então em um algoritmo melhor, que na realidade vai ser um algoritmo com tempo ótimo para resolver esse problema, porque ele vai ter tempo linear. E aí, o algoritmo, a gente vai ver um exemplo aqui de desenvolvimento do algoritmo para uma máquina sequencial, então estou considerando o modelo RAM por indução. Tá, então vamos fazer a indução aqui no número de elementos no meu vetor dado na entrada. Então, suponha que você tem um vetor que não tem nenhum elemento, então a resposta nesse caso é uma subsequência vazia, então vou usar esse epsilon aqui para denotar que você tem uma subsequência vazia. E aí eu posso usar também os índices i e f igual a menos 1 para indicar que a gente tem uma subsequência vazia, e a soma é zero. Então estou assumindo que uma subsequência vazia sempre tem soma zero, porque não tem nenhum elemento, então a soma é zero. Então se você não tiver nenhum elemento, essa aqui é a resposta. Agora vamos para o passo de indução. Então suponha que por hipótese de indução eu consiga resolver o problema de tamanho k-1. Então tem lá, de tamanho k na realidade, né? Então tem lá a lista de elementos x0, x1 até xk-1, e aí vamos dizer que eu consigo resolver esse problema, e eu vou assumir uma coisa a mais aqui na minha hipótese, que eu consigo, na realidade, calcular duas coisas. Uma é calcular os índices aqui que eu estou chamando IG e FG, que é o da subsequência máxima global, então é a solução do problema que eu estou interessado em resolver aqui, considerando esse vetor que vai de x0 até xk-1. Então, o IG e o FG ele vai me dar os índices de início e fim da subsequência que tem a soma máxima global nesse vetor aqui. E além de computar isso aqui, eu vou assumir por hipótese de indução que a gente consegue computar outros índices aqui que eu estou chamando de IC e FC, que vai ser a subsequência máxima que termina no último elemento do vetor, certo? Então eu estou assumindo aqui que eu estou resolvendo um problema que é um pouco mais complicado, que é, além de você encontrar os índices da subsequência máxima do vetor, você vai encontrar também os índices da subsequência máxima que termina no último elemento do vetor. Então, o FC aqui, eu estou colocando só para deixar uma anotação bonitinha aqui nessa aqui, mas o FC ele sempre é o índice do último elemento, que nesse caso aqui é k-1, certo? Então, eu estou computando essas duas coisas.
qual que é a subsequência máxima global e qual que é maior a subsequência máxima que termina no último elemento. Tá. Então vamos dizer que você consiga computar isso aqui por hipótese de indução. Aí agora eu vou pegar um vetor então que vai até o elemento xk, certo? E aí como é que eu posso resolver esse cara? Então, por questões de notação aqui, eu vou denotar aqui por esse S grande de G aqui, o valor da subsequência máxima global, que eu encontrei nesse vetor aqui, e esse C, o valor da subsequência máxima terminando nesse último elemento xk-1, certo? E aí tem uma observação aqui, é que esses valores são sempre maiores ou iguais a zero, porque eu sempre posso assumir que a sequência vazia é uma opção e o valor dela é zero, certo? Então, se você só tiver elementos negativos, por exemplo, aqui, então a subsequência máxima global é a lista vazia, e a subsequência máxima que termina na última posição do vetor vai ser a sequência vazia, que eu estou considerando que vem logo depois do xk-1 aqui, então o vazio também é uma solução para esse outro problema da subsequência máxima que termina no último elemento. Então eu estou considerando que uma sequência vazia que não contém esse último elemento também é uma solução. Então, tanto esse SG como esse C são maiores ou iguais a zero. Agora, tudo bem. Então, vamos dizer que eu consigo computar isso por hipótese de indução, a subsequência máxima global e a subsequência máxima que termina na última posição do vetor. E aí, suponha agora que eu tenho um vetor de K mais um elemento, certo? Então, ele vai lá de x0 até o xk. E aí, se a gente pensar bem, o que pode acontecer para a solução ótima desse problema maior? Você só tem duas possibilidades. Ou esse elemento a mais que você está considerando agora, o xk aqui, ou ele faz parte da solução ótima, ou ele não faz parte, certo? Então, se ele fizer parte da solução ótima, se o xk faz parte da subsequência máxima global do vetor de x0 até xk, então quer dizer que você tem que somar o xk com a subsequência máxima que termina no último elemento xk-1. Isso se ele faz parte da solução. Agora, se ele não faz parte da solução, então na subsequência máxima global dos elementos x0 até xk, o xk não faz parte, então a solução ótima é a solução ótima desse problema menor que a gente já sabe computar por hipótese de indução, certo? Então, quando eu estiver pensando agora no problema que vai de x0 até xk, então a solução ótima global ele vai ser o máximo entre a solução SG, que eu já tinha antes, considerando o vetor que vai de x0 até xk-1, isso quer dizer que o elemento xk não faz parte da solução, ou o elemento xk faz parte da solução, e se ele faz parte da solução, então a solução é esse cara mais a maior subsequência que terminava no elemento xk-1, que é essa outra fração aqui. Então, ou ele não faz parte, ou ele faz parte. Então, basta eu tomar o máximo dessas duas coisas, eu vou ter a solução global do problema, considerando o vetor que vai de x0 até xk. E eu também preciso computar, como eu falei para vocês, a subsequência máxima que termina na última posição do vetor. E aí ele vai ser o máximo de duas coisas. Ou o elemento xk vai fazer parte, então ele vai ser de novo lá o SC mais o xk, ou o elemento xk não faz parte, então vai ser o epsilon. A maior subsequência que termina no final do vetor pode ser o vazio com valor zero, ou pode ser uma coisa que inclua o xk. Então a gente só tem essas duas opções, então esse aqui também é o valor da solução da subsequência máxima que termina na última posição do vetor, agora considerando o vetor terminando no elemento xk, certo? Então, isso aqui é a ideia do algoritmo que a gente está fazendo o projeto dele por indução. E aí não é muito difícil vocês implementarem um algoritmo onde inicialmente lá você vai setar os valores dos subproblemas anteriores que você resolveu, né? O SG e o SC como sendo zero, que corresponde à string vazia, e depois você vai iterando um laço, visitando cada próximo elemento a ser analisado do vetor, cada elemento xk novo a ser analisado no seu vetor, e você vai atualizando esses valores SG e SC conforme essas fórmulas que a gente teve aqui, certo? Então, ou o elemento xk vai fazer parte da solução global, ou ele não faz parte, e a mesma coisa para a subsequência que termina no final do vetor que a gente, no subvetor, né, que a gente está analisando, que é o xk vai fazer parte ou não vai fazer parte. E aí, como você vai percorrer esse vetor uma única vez computando esses
essas duas soluções, a solução que é a subsequência máxima global e a subsequência máxima que termina no último elemento, com operações de custo constante, então o tempo desse algoritmo aqui é linear, ele vai ser θ de n. Tá bom? Então a gente tem um algoritmo sequencial que roda em θ de n para resolver esse problema da subsequência máxima. E aí a gente vai ver o uso das operações de prefixo paralelo para resolver esse problema aqui em modelos computacionais paralelos.